Existe uma história que o Ramon não gosta que eu conto, mas essa semana a gente estava viajando e ela retornou lá em 2012, quando eu me formei. Na semana no mês que eu fui me formar, eu fui demitida. Eu trabalhava há mais de 3 anos num escritório de arquitetura e naquela semana eu fui demitida. E assim, uma cidade que forma arquitetos, era óbvio que ninguém ia contratar um arquiteto recém-formado. Eles preferiam pagar muito menos e contratar um estagiário. E aí eu comentei com um amigo meu e ele me indicou. Ele me indicou para um cara que fazia obra pública, que se falava engenheiro e que estava lá na região fazendo muitas obras e ele precisava de uma arquiteta ou de um engenheiro para tocar as obras, para ajudar na parte de gerenciamento da obra. Eu não tinha experiência nenhuma com isso, eu ajudava, auxiliava, porque no escritório que eu trabalhava era de um casal de arquiteta e engenheiro. Então eu tinha uma base da parte da execução, mas eu não tinha muita experiência. Enfim, que quando eu fui fazer a entrevista, eu conversei com um cara e eu lembro que acabou a entrevista, era perto da cidade da minha mãe, fui lá almoçar com a minha mãe e aí eu falei assim, ó, fui contratada para começar na quarta e isso era a segunda, então 2 dias para organizar tudo, mas o cara tem cara de cafetão. Foi isso que eu falei pra minha mãe. Eu disse assim, ó, não sei qual é desse cara, porque ele não me inspirou coisas legais, entendeu? Só que como eu tava precisando, ele ia me pagar R$2.000, que pra mim era muito dinheiro na época, porque eu vinha de um estágio que eu ganhava R$500 por mês. E aí, peguei e fui, né? Ganhava até menos, R$500 dava com comissão. Então, assim, tipo, né? Pra mim era um dinheirão aquilo na época. E fui trabalhar com ele. Eu sempre brinco, aqui tá a história que o Ramon não gosta, porque o Ramon tinha sido estagiário desse cara e já conhecia a índole, já conhecia a fama, e nós não se conhecia, nós conhecíamos as histórias. Até esse cara deu golpe no meu sogro, que na época a gente não tinha contato. E aí, por que eu tô contando essa história? Porque toda aquela percepção, aquele meu sentir sobre aquilo era muito pior do que eu pensava. Não era só cafetão, ele enganava as pessoas, ele era pedófilo, ele fazia coisas muito, muito erradas, coisas que eu vi que muitas vezes eu não contei pra ninguém, porque assim, era nós, mulheres, a gente tem o feeling de sentir aquilo que é errado. E aí a gente tem que fazer movimentos contrários. Esse cara, hoje, tendo esse conhecimento que eu tenho comportamental, era muito machucado. Muito. Eu não tô defendendo ele de jeito nenhum. Mas ele tinha algo que não é humano, que não é certo, que é totalmente o contrário. Então eu sempre brinco que eu aprendi tudo como não fazer. Então foi uma experiência incrível, mas que precisa de muita força para lutar contra isso. E eu resolvi trazer isso dentro de um novo treinamento. Muitos homens aqui vêm, ai, você é linda, vem com esse papo de cantadas, de isso, querido, querida, fala sobre tuas energias ocultas. Então, quando você vê aqui uma mulher posicionada que tá trazendo pra você inteligência emocional, prosperidade, vê que é casado, muito bem casado, com uma filha maravilhosa, entenda, você precisa de ajuda. Porque o homem, quando canta uma mulher, o que na verdade mostra pra ele? Que ele não tem coragem de assumir ninguém.
Uma mulher que vê outra mulher se posicionando com isso, o que tem nela? Se ela se incomoda, ela diz assim: eu não confio nessa mulher. Tudo fala sobre uma ferida. Fala sobre aquilo que você não tem coragem de olhar e dizer assim: eu preciso resolver isso. Porque senão, casamentos destruídos, famílias destruídas, filhos que não sabem rumos, prosperidade que não acontece. Então você corre atrás do dinheiro e ele não vem, ele não fica na tua mão. Por quê? Ferida.